ouvindo a palavra de Deus. Numa bela tarde, aqueles jovens recém-casados foram ao shopping. E lá eles viram uma Bíblia com capa branca dourada muito bonita. Se entreolharam e decidiram levá-la. Em casa começaram a procurar um ângulo especial. Na sala. Onde ela pudesse ficar exposta para ser sempre consultada por todos. A jovem até se lembrou de uma coisa que aprendeu com sua mãe e que a mãe aprendeu com a vovó. Deixar a Bíblia o tempo todo aberta num salmo. A vovó sempre dizia: "Dá muita sorte." Então eles abriram a Bíblia no Salmo 91. O salmo que fala da proteção de Deus contra os perigos da vida. Porém, a Bíblia ficou ali sozinha, isolada, num canto da sala. Ela apenas enfeitava o ambiente. Ninguém abria, ninguém fechava, ninguém mexia nela. E o que é pior, com o passar do tempo, na invencível rotina da vida, a Bíblia quase não era mais notada pelos que moravam naquela casa. Igual a mesa coberta por uma bela toalha, pelo vaso, pelas flores, a Bíblia também, com o tempo, passou a ser admirada apenas pelas visitas. De vez em quando ele dizia: "Meu bem, essa correria da vida é uma pena, né? Gostaria de fazer tanta coisa, mas não dá." Uma delas, e eu sei até que é muito bom, é ler a Bíblia todos os dias. Mas eu não tenho tempo. Então, foi para facilitar a vida de pessoas como este jovem que nós estamos cada vez mais empenhados em gravar a palavra de Deus. Porque esta palavra não é um texto que podemos ler ou não ler à mercê de nossa vontade. A palavra de Deus é o alimento da alma. Jesus disse: "O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não. Ela permanecerá para sempre." Nós queremos prestar este serviço a você, que por qualquer razão precisa deste meio para ouvir a mensagem de Deus. Então, com estas gravações da Bíblia na linguagem de hoje, acabaram-se as desculpas de muita gente. "Não tenho tempo. As letras são miudinhas. Não entendo quase nada do que leio." Mesmo no meio da inevitável correria da vida, quem não consegue ler já pode ouvir a palavra de Deus e assim iluminar o seu dia a dia. Este é o objetivo desta coleção de 12 volumes do Novo Testamento, que a partir de hoje chega até vocês todas as semanas, por meio deste jornal. Os 12 volumes do Novo Testamento, junto com a coleção do Velho Testamento, vão completar a coleção das mais belas histórias da Bíblia. Esperamos que você nos acompanhe nestas 12 semanas e que o nosso trabalho represente uma grande bênção para você e para a sua família.
Novo Testamento. Segunda parte da Bíblia. O Novo Testamento é formado por 27 livros com temas e estilos diferentes. Os 4 evangelhos, a narração dos Atos dos Apóstolos, as cartas e o livro do Apocalipse. Todos os autores do Novo Testamento falam de uma pessoa muito especial, Jesus Cristo, e mostram a influência dele na história da humanidade. Os evangelhos são 4 formas de anúncio de Jesus escritas no ambiente de igrejas localizadas em lugares bem diferentes. Evangelho é uma palavra grega, significa boa notícia. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João nasceram em comunidades cristãs particulares e logo começaram a circular por diversos lugares até chegarem às nossas mãos. É um anúncio para despertar a fé e o compromisso com Jesus, de continuar a sua obra pela palavra e ação no mundo. Os primeiros evangelhos apareceram entre os anos 30 e 70, depois da morte de Jesus. A intenção deles não era fazer uma biografia, uma história de Cristo. Eles queriam esclarecer e manter viva a sua memória. Ao longo desta coleção, nós vamos conhecer melhor a vida de cada evangelista e o objetivo específico de cada evangelho. O livro dos Atos dos Apóstolos é a segunda parte do Evangelho de Lucas. Mostra como o anúncio de Jesus e a formação das comunidades cristãs evoluíram e chegaram a Roma, centro do mundo naquele tempo. Aí vemos o sentido da missão cristã: levar a boa nova, o Evangelho a todos os homens, para que eles possam conhecer e amar Jesus. As cartas, chamadas também de epístolas, são mensagens redigidas pelos apóstolos às primeiras igrejas. As cartas nos dão uma ideia dos problemas dessas comunidades e nos ajudam a ver outros que existem até hoje. Quatrocentos anos de silêncio. Quando se encerrou a história do Antigo Testamento, uns poucos judeus, especialmente da tribo de Judá, haviam voltado à Palestina. Zorobabel era o líder deles. Aproximadamente 80 anos mais tarde, outro grupo havia voltado com Esdras. Eles viviam pacificamente em sua própria terra, com o templo reconstruído e as cerimônias religiosas restabelecidas. Os últimos 3 livros históricos do Antigo Testamento, Esdras, Neemias e Ester, nos dão a história desse período de 100 anos. Período marcado pelo decreto do rei Ciro, que permitiu que os judeus voltassem para sua terra.
De Neemias até o início do Novo Testamento passaram-se 400 anos. Durante esse tempo, nenhum profeta falou, nem escreveu. É por isso que estes 400 anos são chamados de período do silêncio. Ao chegarmos ao ano em que Jesus nasceu, é importante que saibamos algumas das coisas que aconteceram desde os tempos de Neemias e Malaquias até aquela época. A mensagem do profeta Isaías. O tema principal de Isaías é a salvação. O nome Isaías quer dizer salvação de Jeová, o Deus de Israel. Foi o profeta Isaías que apresentou Jesus Cristo como o Messias prometido. Ele descreve o Filho de Deus levando o peso do pecado do mundo e conta a sua história. Depois fala do Cristo glorioso e proclama o sucesso da evangelização com a liderança espiritual do Filho do Homem. Vemos que constantemente o Novo Testamento afirma que Deus falava por meio dos profetas. O período das profecias em Israel cobriu 500 anos, do 9º ao 4º século antes de Cristo. Depois, as vozes dos profetas foram silenciadas, até o nascimento de João Batista. O profeta Isaías anunciava: vai acabar a aflição daqueles que estiverem sofrendo. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão, a Galileia. O povo que andava na escuridão viu uma luz forte. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Ele se alegra pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como aqueles que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bordão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas, nossos inimigos. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas manchadas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi.
O seu poder como rei crescerá muito e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o princípio e para sempre. No seu grande amor, o Eterno, o Todo-Poderoso, fará com que tudo isso realmente aconteça. O Messias Prometido. A palavra Messias vem do hebraico e significa aquele que foi mandado por Deus. No reino de Israel, este Messias era esperado como libertador. E com ele seriam resolvidos os problemas políticos e econômicos. Assim começa o Evangelho de Lucas. Querido amigo Teófilo, diversas histórias de Cristo já foram escritas, usando como fonte as narrações feitas pelos primeiros discípulos e outras testemunhas oculares. Eu, Lucas, analisei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio. E achei que seria bom escrever tudo em ordem, para que tenha plena certeza da verdade dos ensinamentos que recebeu. Quatrocentos anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Malaquias avisou: "Preparem-se, o Senhor vem pessoalmente visitar a terra." Foram tempos difíceis. Tempos de muitas guerras e tragédias no panorama internacional. Os imperadores persas foram sucedidos pelos conquistadores gregos. Depois de um breve espaço de liberdade comandado por Judas Macabeu, a Judéia se encontrava mais uma vez dominada por um exército estrangeiro. Roma tinha conquistado a Grécia, o imperador romano invadira Jerusalém. Havia soldados romanos pelo país inteiro. Os judeus revoltados ansiavam por um outro herói, um libertador que expulsasse as legiões romanas de seu território e restabelecesse o reino judeu. E esperavam que tudo acontecesse rapidamente. Deus enviaria logo o rei prometido e o país alcançaria novamente a liberdade através da espada. Alguns, no entanto, embora se preocupassem com a justiça e a obediência a Deus e quisessem muito a chegada do rei, não queriam que ele fosse guerreiro. O sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel pertenciam a essa minoria. Eles pediam a Deus um rei justo e bom. A história deles está profundamente ligada à história do Messias prometido, o Rei de Israel, Jesus de Nazaré. É por isso que Lucas, logo no início, fala carinhosamente deles e do filho João Batista.
Zacarias, Isabel e João Batista. Vou começar falando de um sacerdote chamado Zacarias. Ele viveu no tempo em que Herodes era rei de Israel. Zacarias, no serviço do templo, pertenceu ao grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele, Isabel, era da família de Arão, uma família formada também por sacerdotes. O casal vivia uma vida correta perante Deus, obedecendo fielmente às suas leis e mandamentos. Eles não tinham filhos, porque Isabel não podia gerá-los. E nesse tempo, os dois já eram muito velhos. Os sacerdotes do Templo de Jerusalém dividiam-se em 24 grupos. Cada grupo era responsável pela cerimônia religiosa durante 2 turnos semanais a cada ano. A cerimônia principal era a queima de incenso no santuário do Senhor, a parte mais sagrada do templo. Trabalho feito exclusivamente por um sacerdote. Como havia muitos, os seus nomes então eram sorteados para ver a quem recairia tamanho privilégio. O sorteado foi Zacarias. Ele se dirigiu ao povo. Oremos. Deus vai ouvir nossas orações. E entrou sozinho no santuário. A multidão o aguardava em silêncio lá fora. Zacarias queimou o incenso no altar. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Diante do altar, Zacarias, respirando aquele aroma perfumado, pediu a Deus em silêncio. Senhor, mande logo o Messias prometido para salvar Israel das mãos dos nossos inimigos e das mãos de todos aqueles que nos odeiam. Oh Deus, Isabel e eu gostaríamos muito de ter um filho, embora sejamos idosos. De repente, uma luz forte iluminou o santuário. Zacarias viu tudo aquilo maravilhado. Era um anjo de Deus. Zacarias olhou para ele e sentiu medo. Ele não sabia o que fazer. Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e o nome dele vai ser João. O nascimento deste menino vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Ele será um grande homem.
João não deverá beber vinho. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Deus de Israel. João será mandado por Deus. Ele vai ser o mensageiro de Deus. Seu menino será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. Ele vai preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Mas como eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. Eu sou Gabriel, servo de Deus. Ele me mandou aqui para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse? Mas isso irá acontecer no tempo certo. E porque você não acreditou, vai ficar mudo. Não vai poder falar até o dia em que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo continuava lá fora esperando Zacarias, todos admirados com a demora dele no templo. Zacarias finalmente apareceu. Ele estava pálido e trêmulo. Abriu a boca para abençoar o povo. Mas ninguém ouviu nada. A única coisa que ele podia fazer era tocar os lábios com as mãos e apontar para cima. Então, finalmente perceberam. Zacarias teve uma visão. O que será? Ele não diz nada. Quando terminaram seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Ele contou a Isabel por escrito o que havia acontecido. A mulher ficou muito feliz. Depois de tantos anos de frustração, ela seria mãe e ajudaria a realizar as promessas de Deus. Pouco tempo depois, ela ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. Ela dizia: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, o Senhor enviou o anjo Gabriel à casa de Maria, sua prima, filha de Ana e Joaquim. Ela morava em Nazaré da Galileia. A visita do anjo a Maria. Nazaré se localizava nas colinas da Galileia.
Nesse tempo, Maria era muito jovem, mas já estava prometida em casamento a José, um carpinteiro descendente do rei Davi. Só faltava marcar a data do casamento. Naquele dia, Maria estava em casa cuidando dos seus afazeres. De repente, uma luz brilhante, uma claridade invadiu o seu quarto. Que a paz esteja com você, Maria. Saiba, você é muito abençoada. O Senhor está com você. Ele a escolheu para uma grande missão. Maria pensava: o que será que ele quer me dizer? Maria, não tenha medo. O Senhor Deus está contente com você. Você ficará grávida, Maria. Vai dar à luz um filho e vai pôr nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e todos vão chamá-lo Filho do Deus Altíssimo. Deus vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca mais vai ter fim. Maria disse: isso é impossível. Eu sou virgem. Para Deus tudo é possível, Maria. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo Deus a envolverá com muito amor. É por isso que o menino será chamado Filho de Deus. Fique sabendo de mais uma coisa importante. Isabel, a sua prima, está grávida, embora seja muito idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora Isabel já está no 6º mês de gravidez. Para Deus nada é impossível. Maria então disse com alegria: eu sou uma serva de Deus, então que aconteça comigo o que o Senhor me disse. Maria na casa de Isabel. Maria partiu feliz em direção a Judá, região montanhosa da Judéia. Ela foi visitar os primos Isabel e Zacarias. Como vai, Isabel? Que saudade! Ao receber a saudação de Maria, a criança de Isabel se mexeu no ventre dela. Então, cheia do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você, minha prima querida, é a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que você vai ter é mais abençoada do que a minha. Você é a mãe do Messias prometido. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando você entrou e me cumprimentou, a criança ficou alegre. Ela se mexeu aqui dentro de mim. Você é abençoada, Maria. Você acredita que realmente vai acontecer o que o Senhor lhe disse?
Maria olhou para Isabel e falou: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele se lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada. O Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. E Ele mostra sua bondade àqueles que o respeitam em todas as gerações. Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os seus planos. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os gananciosos embora com as mãos vazias. O Senhor cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou-se de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Isabel e Maria tinham muito o que conversar. Elas sabiam que os filhos que nasceriam delas eram muito especiais. Por meio deles, o Senhor Deus haveria de salvar o seu povo. Nasce o filho de Isabel e Zacarias. Chegou o tempo de Isabel ter a criança. Ela deu à luz um menino. A alegria do casal era imensa. Os vizinhos e parentes foram conhecer o recém-nascido e ficaram alegres por ver o milagre que Deus fez àquela mulher. Oito dias depois vieram circuncidar o menino. Vamos colocar nesta criança o nome do pai, Zacarias. Isabel protestou. Não, de jeito nenhum, o nome dele vai ser João. Mas você não tem nenhum parente com esse nome? Aí fizeram sinais ao pai. Que nome ele queria pôr no menino? Zacarias continuava mudo, porque ele duvidou da mensagem do anjo no dia da revelação. Deus lhe tirou a fala até este dia. Por meio de sinais, Zacarias pediu que dessem a tabuinha, aquela onde ele costumava escrever. Sim, o nome dele é João. Todos ali ficaram muito admirados. A partir daquele momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias se espalharam por toda a região. As pessoas que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam: o que será desse menino? De fato, o poder do Senhor estava com ele. Zacarias, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar: louvemos o Senhor, o Deus de Israel,
Ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Então pegou a criança nos braços e, sorrindo, olhando para o menino, reconheceu. Meu filho, você vai levar a mensagem do amor e do perdão a todo o povo. É você quem vai preparar o caminho para a chegada do nosso rei. José, homem justo e fiel. Ele era um moço trabalhador e honesto. Exercia em Nazaré a profissão de carpinteiro, muito valorizada naquele tempo. José se orgulhava de pertencer à tribo de Judá e de descender do próprio rei Davi. Como todos os judeus, ele dava grande importância a seus antepassados. José, com ansiedade, aguardava o dia de seu casamento com Maria. E foi grande a sua amargura quando soube que ela estava grávida. Passou tudo pela sua cabeça. Inclusive que Maria lhe tinha sido infiel. Então resolveu deixá-la. José era um homem bom, por isso tomou a decisão de deixar a noiva da maneira mais discreta possível. Não queria envergonhá-la publicamente. Naquela noite, José foi dormir pensando profundamente nisso. Então, Deus mandou o seu anjo a ele num sonho. José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Ela está grávida, sim, mas pelo poder do Espírito Santo. Ela vai ter um menino e você vai dar a ele o nome de Jesus. Ele vai ser o Salvador do seu povo. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e se casou com Maria. Antes de vir ao mundo, Jesus Cristo já existia. Os homens são interesseiros. Quando viram que Jesus veio à Terra, cumpriram uma missão muito diferente do que esperavam. O abandonaram antes mesmo dele nascer. Quem no mundo verdadeiramente esperava o menino Jesus? Pouquíssimas pessoas, conhecidas até hoje como o resto de Israel.
Aquele que melhor expressou esta dura realidade foi João, no início do 4º Evangelho. Ele era conhecido como o filho do trovão. João dizia com a sua voz grave: antes do mundo ser criado, Jesus Cristo, aquele que é a palavra, já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João Batista que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e acreditar nela. João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas em todos os tempos. A palavra estava no mundo, e por meio dela, Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um homem e habitou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João Batista disse coisas profundas a respeito de Jesus. Este é aquele de quem eu disse: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhuma pessoa viu o Senhor nosso Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi Ele quem nos mostrou quem é Deus, o nosso Pai. No próximo CD, continuando a história do Novo Testamento, vamos narrar o momento em que Jesus nasceu, a homenagem dos reis do Oriente, dos pastores de Belém e a fuga de José, Maria e Jesus para o Egito. E vamos também revelar por que algumas pessoas esperavam que Jesus fosse um guerreiro, voltado para as coisas deste mundo.
Tudo isto no próximo CD. Até lá.